Então, citando Isaías, ele diz: olha, isso aconteceu para que se cumprisse, para que se cumprisse a palavra. E ele cita Isaías: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Você veja como o anjo diz: ele será chamado, tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E em Isaías, Deus falando pelo profeta: a virgem conceberá, e o filho que ela dará à luz será chamado de Emanuel. Você veja como a Escritura não se aferra, não se apega a esses detalhes de literalismo, de letrismo, de filigranas, de palavras, de expressões. A Escritura tem a ver com significados, tem a ver com impactos, tem a ver com impressões, tem a ver com as mesmas significações. As nomenclaturas podem mudar. É isso que, entre outras coisas, esse texto ensina. As nomenclaturas nomeiam menos do que os significados. Você aprenda isso e você vai resolver 1 milhão de conflitos na sua mente daqui para frente, à medida em que você estudar, compreender, quiser entender o Evangelho para você, você vai precisar entender isso, que as expressões e os termos são de uma relatividade enorme, são processos semânticos. Agora, o que importa são os significados. Significado é o que vale. Como Paulo disse, se você se aferrar à letra e você cair nas inerrâncias letristas da Bíblia, primeiro você vai estar ensinando uma mentira, porque a Bíblia está cheia de aspectos mínimos e de filigranas que não são exatamente coerentes umas com as outras, especialmente nas genealogias, quando em algumas delas a gente vê saltos geracionais que em outras delas estão especificados. E nem porque houve essa lacuna, a Bíblia deixa de botar o texto no mesmo ambiente do livro, da Torá, das sabedorias dos salmos, dos provérbios e dos profetas, mesmo sabendo que quem lê uma informação num livro poderia perguntar por que que no outro livro, que é considerado também igualmente inspirado, existem essas lacunas. Faltam essas declarações. Por quê? Ou porque sobram declarações. Por que que num determinado livro histórico do Velho Testamento há detalhes que num outro livro da mesma história são pulados, são passados, ou aparentemente são editados. Mas mesmo assim, os escribas, os que copiaram, os que transcreveram, os que apanharam a tradição oral que vinha de séculos e séculos passando de pai para filho, e com uma exatidão de palavras na tentativa de que cada um guardasse exatamente o que estava ouvindo, como é que no mesmo lugar, no mesmo desenvolvimento, onde se cria um livro feito desses compartimentos do Velho Testamento, a Torá, os livros históricos, os salmos e sabedorias e os livros proféticos. É assim que o Velho Testamento está dividido. E nesse ambiente existem informações que não estão e não são as mesmas nas narrativas de mesmas histórias. São as mesmas histórias,
mas não são exatamente nos detalhes a mesma narrativa. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o importante não são as filigranas genealógicas, nem de quantidade de povo que foi para uma guerra, nem exatamente entre que reis aquele episódio aconteceu. Tem alguns que acrescentam um ou dois reis a mais, tem outros que pulam, suprimem. Mas os mesmos leitores não tiveram nenhum problema com isso. Isso estava ainda em processo de ajuntamento, de formação, ou seja, de canonização, e nem por causa disso os que leram essas supostas diferenças, para alguns até supostas discrepâncias, ficaram preocupados com isso, porque eles perceberam que o significado não tinha sido alterado. E aí, nesse sentido, tem várias informações que discrepam em certos aspectos e não significam nada, a não ser a veracidade maior ainda da descrição. Porque se é um livro de impressões humanas, um livro de Deus para o homem, tem que ter a ver com a interpretação do homem, com a impressão humana, com a capacidade humana de, no seu tempo e naquela hora, atribuir sentidos. Sentidos, sim, que precisam estar corretos. As palavras que nomeiam esses significados podem variar. Agora, uma vez que você mete isso na cabeça, que você entende, você deixa de ficar advogando como coisa pertinente à salvação, o que é uma heresia. Alguém advogar a exatidão letrista, a inerrância literária e letrista da Bíblia como palavra de Deus é uma blasfêmia, é um pecado. E é uma inexplicabilidade sem solução, porque a única solução é admitir fatos. É assim mesmo, tem sim, tem isso mesmo. Agora, a mensagem não muda, o sentido é o mesmo, o significado é inalterado. E as pessoas que escreveram sabiam que um livro tinha um determinado modo de apresentar e um outro tinha algo a mais ou algo faltando, mas para eles não houve a tentativa de querer formar um corpo único que evitasse qualquer que fosse a pergunta. Não, para mim essa é uma das maiores provas da inspiração do texto, é o fato de que ela dá essa permissão democrática, a inspiração de Deus no coração de cada pessoa que recebeu essa inspiração. E também é uma validação histórica do que aconteceu, porque vocês já imaginaram, se você reunir a minha família toda, minha mulher, meus filhos, netos, todo mundo, e nós todos virmos uma mesma ocorrência, e depois nós nos separarmos, e cada um de nós, alguns anos depois, escrevermos o que nós vimos e lembramos daquela ocorrência, os nossos textos certamente serão iguais no que diz respeito à definição do que ocorreu, do significado do que ocorreu. Mas certamente haverá variações a partir dos ângulos que cada um viu, o que cada um observou mais, o que chamou atenção. Como é um texto de impressões humanas, o que mais impressionou ao indivíduo, de acordo com sua percepção, com sua cultura, com sua idade, com a sua atenção, com aquilo que formou o extrato da sua cognitividade. Essas coisas todas estão presentes como variação saudável, embora a narrativa
e o seu significado absoluto estejam intocáveis apesar disso. Porque o profeta Isaías diz: a virgem dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel. E o anjo diz a José no sonho: e tu lhe porás o nome de Emanuel. Não, ele diz: tu lhe porás o nome de Salvador do povo. Deus conosco em Isaías, Salvador do povo, Jesus, em Mateus, pela palavra do anjo. E aí? Porque se o anjo é de Deus, ele não cita o profeta Isaías. E por que ele não diz o nome já está determinado, inclusive nas Escrituras? E tu deves chamá-lo de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, o que é uma expressão de beleza e de poesia incomparável. Emanuel, que quer dizer Deus aqui, Deus entre nós, Deus conosco. E é Deus conosco, é Deus encarnado, é Deus no ventre, é Deus em concepção, é Deus sendo gestado no ventre de Maria, e é Deus homem, e é homem Deus, é plenamente homem, é plenamente Deus, é mistério contido na finitude do ventre. É Deus, todavia, conosco. Inequivocamente, Jesus é Deus conosco. E o interessante é que, depois de ter vivido o século XX, de ter nascido no meio do século XX, mas ter sido educado com as filosofias do século XIX e com os pensadores do início do século XX, os principais pensadores do século XX aconteceram até a metade do século XX. Como filósofos, desabrocharam muito mais na idade cristã, depois da Reforma Protestante, onde os grandes pensadores alemães apareceram, e teólogos de um outro naipe, e filósofos. Foi nesse período, especialmente séculos XVIII, XIX, metade do século XX. Depois disso, a tecnologia cresceu muito e a filosofia ficou encolhida e legada e restrita às memórias do passado. Você veja que até o dia de hoje, quando você menciona filósofo, o primeiro pensamento que vem na sua mente é sobre Platão, Sócrates, Aristóteles, Zenão, Epícoro, Tales de Mileto e vários outros assim, lá de 2.500 anos atrás, porque com a chegada da tecnologia houve uma morte da filosofia. Eu me lembro que quando eu era adolescente, todo mundo me dizia: você tem uma cabeça de filósofo, mas não faz filosofia não, porque não dá dinheiro nenhum. E eu não tinha a menor intenção de fazer nada, eu não sabia nem se eu ia viver até depois de 23 anos. Era o máximo que eu conseguia enxergar naquele estilo de vida para frente, mas eu ouvi isso muitas vezes. Você é naturalmente feito para isso, mas não aceite isso não, porque não dá grana. Porque tinha havido uma barrigada na perspectiva do significado filosófico na segunda metade do século XX. Houve uma ressurreição da filosofia agora, nos últimos 10, 12 anos, no ocidente da Terra, assim como está havendo uma descoberta do meu irmão de leite, que eu amo há tantos anos, só agora a psicologia contemporânea, a filosofia contemporânea e até mesmo a ciência contemporânea está descobrindo a exatidão da filosofia de Søren Kierkegaard, coerente com as observações mais finas que se possa ter da contemporaneidade na qual a gente está vivendo e nas projeções de futuro. Mas não havia isso.
Por que eu estou falando o que eu estou dizendo? É porque se a gente não tiver a certeza absoluta de que a Escritura carrega essa mobilidade, e se a gente não entender que ela não está querendo ficar aprisionada a um conjunto de letras e de códigos, mas ela quer espargir significados, se a gente não compreende isso, a gente fica se perguntando, como eu já vi pessoas dizendo, escuta, por que puseram o nome de Jesus se lá em Isaías estava dito que seria Emanuel e será chamado Emanuel? Porque ele só será chamado Emanuel por quem conseguir, pela fé, enxergar Deus nele. Porque ele só será chamado Emanuel por quem, pela fé, conseguir enxergar Deus nele. Quem não tem esse olhar, quem não teve essa luz, no máximo, chega até Jesus, que é o nome histórico da figura de 2000 anos atrás. Emanuel é uma promessa eterna. Emanuel é uma promessa de vigência contínua, porque Deus nunca não esteve conosco. Ele sempre esteve e estará conosco. Só que em Jesus, ele pode dizer o que Jesus disse a Filipe, quando lhe perguntou em João 14, mostra-nos o Pai, pediu a ele, isto nos basta. E Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Olha para mim, enxerga o Emanuel, porque você tem fé para ver Deus em mim. Eu e o Pai somos um. Para quem olha com essa fé, esse discerne o Emanuel. Quem não olha com essa fé, na melhor das hipóteses, admite apenas a historicidade de Jesus. Como é algo que agora ganhou de novo vigência e entrou na moda cognitivo-histórica. Porque eu cresci num tempo em que a grande questão era se Jesus tinha existido ou não tinha existido. Eu ia falar nas faculdades, nas universidades, bem novinho. Meu Deus, eu sabia que quando eu acabasse de falar os meus 40 minutos de palestra, as perguntas viriam e algum professor de história da faculdade ou do campus estaria ali e iria dizer, escuta, e como é que isso tudo tem significado se a gente não tem nem como provar a existência histórica de Jesus? Aí você perguntava, por que não? Aí eles diziam, porque não tem uma pedra escrito alguma coisa sobre Jesus. Era o tempo do culto às pedras da arqueologia. Uma informação escrita num texto antigo valia muito menos do que uma pedra com alguma coisa nela lavrada. Era o culto às pedras arqueológicas, sem muita inferência de significados, sem nenhum respeito pela cultura oral dos povos, nem pelas tradições transferidas, nenhum. Então, como Jesus nunca escreveu um livro, o que ele escreveu no chão, ele próprio apagou. Como ele não fez nenhuma recomendação de façam uma pirâmide em meu nome, uma torre em meu nome, façam algum monumento indestrutível em meu nome. Como ele não teve nenhuma preocupação
com os aspectos vinculados à sua própria documentação. E quando lhe faziam perguntas, onde você nasceu, de onde você é, a gente não sabe de onde você vem, como é que você quer que a gente creia que você é o Messias se você não apresenta um pedigree inequívoco? E conquanto ele tivesse, ele nunca deu a mínima, nunca se ocupou com essas desimportâncias tão importantes para a ortodoxia religiosa morta. Nunca se ocupou. É agora, depois de alguns anos, que a historicidade de Jesus foi ficando inequívoca. Inequívoca. Outro dia eu vi um filósofo brasileiro que há alguns anos atrás dizia que a existência histórica de Jesus era totalmente duvidável, e eu o conheço. E agora, recentemente, eu ouvi dizendo, olha, vamos parar com essa história de questionar a existência histórica de Jesus, porque tem muita coisa sendo desenterrada que é inequívoca quanto a provar a existência histórica de Jesus. Então, é melhor parar com isso, porque a gente está dando um tiro na água. E eu pensando, não, cara, é no cérebro mesmo. É um tiro de estupidez, porque havia tanta documentação que fazia essa aferição, que tinha que ser uma determinação de incredulidade pessoal, chegar àquela conclusão que eles chegavam com uma peremptoriedade tão idiota que cansava de cara. Jesus é o Emanuel é Jesus. O Emanuel é Deus conosco. Jesus é o que Deus entre nós está fazendo por nós, na pessoa histórica do Cristo Jesus. Emanuel é Deus conosco. Jesus é o que o Emanuel está fazendo na história, nas visibilizações da história, em favor dos humanos como testemunho do Emanuel entre nós humanos. Por isso não tem nenhuma contradição. Emanuel é quem ele é. Jesus é o que ele veio fazer por nós. É por isso que eu digo, repito e repetirei sempre, que o Cristo é eterno, mas Jesus tem 2000 anos. Jesus faz aniversário. O Cristo é antes da criação de todas as coisas. É o Cordeiro imolado antes de qualquer criação, gás, matéria, partícula subatômica, dimensão ou criatura de natureza espiritual ou de qualquer outro tipo. O Cordeiro é aquele em quem, é o Verbo em quem, é a palavra por meio de quem todas as coisas são tiradas ex nihilo, do nada, para a existência. Esse é o Cristo, esse é o Cordeiro, esse é Deus eterno, que se sacrificou, que morreu antes de haver criação. Deus morreu pelo que criaria. O Cordeiro foi imolado, foi morto antes de haver cosmos, de qualquer natureza. O cosmos nasce dessa ressurreição do Cristo da criação, antes de qualquer coisa ser criada. Essa ressurreição explode a vida da criação. Por isso se diz que o Cordeiro, o Emanuel, é imolado antes da criação de qualquer coisa, de qualquer conosco. Agora, Jesus nasce na plenitude dos tempos na história, e o objetivo declarado é tornar pública a manifestação desse amor salvador de Deus por todos os homens.